Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Alguns teólogos dizem que se fosse perdida a Bíblia, não houvesse mais nenhum exemplar da Bíblia no mundo inteiro, mas que permanecesse o livro de Romanos. No livro de Romanos, nós temos as principais doutrinas do Evangelho. Se perdesse toda a Bíblia, a essência dela está registrada no livro de Romanos, pela sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo. Louvado seja Deus! Que Deus possa falar ao seu coração, através da sua palavra, escrita em primeiro lugar aos Romanos e agora a você e a mim. Esta palavra bendita, poderosa, para realizar o que ela faz. A palavra de Deus tem poder e Deus zela para cumprir a sua palavra. Qual o propósito com o qual Paulo escreveu Romanos? Paulo escreveu esta carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Ele queria corrigir certos problemas da igreja causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. Visão panorâmica da carta aos Romanos. O tema de Romanos está no capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz isso: que no Senhor Jesus a justiça de Deus é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. Neste livro, Paulo revela que a justiça de Deus aplaca a ira de Deus contra o seu pecado e o meu pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, ele destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais. Todos pecaram e perderam a glória de Deus. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano precisa se arrepender e ser salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode ser justificado diante de Deus fora do dom da justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Só a fé em Jesus Cristo é que nos capacita, nos torna justos perante Deus. Sendo justificado generosamente, gratuitamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza da salvação, o cristão demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer com Cristo para o pecado. Assim ele é liberto da luta com a justiça da lei e é adotado como filho de Deus, recebendo uma nova vida segundo o Espírito, o que o conduz finalmente à glorificação. Deus está levando a efeito o seu plano da redenção a despeito da incredulidade de Israel. E finalmente, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral das pessoas. Características especiais da carta aos Romanos são 7. A primeira, Romanos é a epístola teológica por excelência do Novo Testamento, a mais importante. Segunda característica, Paulo escreve num estilo de pergunta e resposta, num estilo de diálogo. Terceira característica, Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. Quarta característica, Paulo apresenta a justiça de Deus como a revelação fundamental do Evangelho. Em Cristo Jesus, na sua morte, a justiça de Deus foi satisfeita. O salário do pecado, a consequência do teu pecado e do meu pecado é a morte.
Jesus se ofereceu, pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. Ele cumpriu a justiça de Deus e nos livrou da ira de Deus. Passamos a ser adotados como filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Deus restaura a situação do homem em Jesus Cristo e através dele. Quinta característica: Paulo focaliza a natureza dupla do pecado, bem como a provisão de Deus em Cristo para cada aspecto. O primeiro aspecto do pecado: o pecado é uma transgressão pessoal. Você e eu cometemos pecado. E o segundo aspecto: o pecado é um princípio ou lei, isto é, ele é a tendência natural e inerente a pecar de cada ser humano. Todos nós temos a tendência natural de pecar. Ela existe no coração de todas as pessoas desde a queda de Adão e Eva. Sexta característica: o capítulo 8 é o mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. É o Espírito Santo que te convence do pecado. E te convence que Jesus é a tua justiça. E que mostra que Satanás já foi derrotado. E é o Espírito Santo que continua a te santificar através da palavra de Deus. E a sétima e última característica de Romanos é: Romanos contém o estudo mais profundo da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus, bem como sobre o plano divino redentor para todos os seres humanos e, por fim, no final de tudo, para Israel. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Você sabe qual o termo grego para essa palavra que foi traduzido como servo? É escravo. Literalmente pode ser traduzido assim: Paulo, escravo de Cristo Jesus. O escravo é propriedade do seu dono. Então você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, como seu Deus, você passa a pertencer a Ele. Você é escravo dele. Agora você vive para fazer a vontade do seu Senhor. Por isso que Jesus é Salvador e Senhor. Ele te salva para ser seu Senhor, para mandar na sua vida. Você é servo de Jesus, você é escravo de Jesus. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui para fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma e que são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo pregou o Evangelho e nós pregamos o Evangelho para chamar dentre todos os povos, dentre todas as nações, dentre todas as pessoas, um povo escolhido por Deus para a obediência a Deus que vem pela fé. Um povo que vai aceitar Jesus como seu Senhor e que vai tornar Jesus como seu Salvador e Senhor e vai passar a obedecer a Jesus, obedecendo a sua palavra pelo poder do Espírito Santo. Então, Deus, através de você e de mim, nos usa para pregar o Evangelho, para salvar um povo que se tornará um povo obediente a Deus pela fé. Como é que você consegue obedecer a Deus? Só pela fé.
pelo seu esforço próprio não tem jeito. Pela fé no poder do Espírito Santo dentro de você, ele te capacita a viver uma vida santa em obediência a Deus. Quando você aceitou Jesus, o sangue de Jesus te limpou de todo o pecado, você foi justificado, foi perdoado, você é santo para com Deus. Mas isso aconteceu no seu espírito, você nasceu de novo no seu espírito, se tornou agora filho de Deus. Não apenas filho de Adão e Eva, mas você tem uma alma e um corpo que herdou o pecado de Adão e Eva. Então a sua alma e o seu corpo precisam ser santificados. Aceitando Jesus, aceitando que ele morreu no seu lugar, você é perdoado, se torna justificado e santo. Mas a sua alma, o seu pensamento, o seu sentimento e a sua vontade precisa ser santificado também. Você precisa aprender a pensar como Deus, a sentir como Deus, a agir como Deus. E você precisa consagrar o seu corpo a Deus. Você não vive mais para fazer as vontades, as paixões do seu corpo. Agora é o Espírito Santo de Deus que manda em você. Você deve obedecer a Jesus Cristo pela fé no poder do Espírito Santo dele dentro de você. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus revelada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Obrigado, Senhor.